Querido e poderoso Deus, Pai Celestial, em nome do Seu Filho Jesus, eu venho agradecer pela oportunidade de estar aqui com esse grupo, agradecer porque o Senhor tem chamado a cada um nesses últimos dias, Senhor, para estudar a Tua Palavra, para nos voltarmos para as coisas do Senhor. Pedimos então a iluminação do Espírito Santo, porque sem Ele não podemos, Senhor, compreender o que está escrito nesse livro. Então eu peço que o Senhor se faça presente agora nesse estudo, nos conceda, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o poder que precisamos para compreender o que será dito hoje aqui. Me usa também como um instrumento nas Tuas mãos para levar esperança, para levar meu testemunho, os ensinos da Tua Palavra. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com Deus. Na verdade, no decorrer dos encontros, eu vou falar um pouquinho mais de mim, tá? De quem era a Andrea antes, como é que ela conheceu a Deus. Eu acho que já falei um pouquinho nos áudios ali, né? Se vocês acompanharam, que eu não conhecia Deus, eu era ateia. Eu cheguei a esse ponto de não acreditar que Deus existia. Eu via Ele como alguém muito distante. Então, eu quero compartilhar um pouquinho, de acordo com o tema que eu vou trazer, de como eu fui me chegando a Deus, como é que Ele me resgatou. É sempre Deus que vai atrás de você. Nunca é você que vai atrás dele, tá? É Ele que está lá à porta batendo. E se você abrir, Ele entra e ceia com você. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Eles se esconderam. Olha o que o pecado fez com a gente. O pecado, ele nos separou de Deus, ele nos faz fugir da presença de Deus. Então, vocês vão perceber cada vez mais que é por isso que nós temos tanta dificuldade, que o mundo, as pessoas têm tanta dificuldade de se voltar para Deus, porque o pecado nos cegou de quem é Deus, do caráter dele, do que ele veio fazer nessa terra, de quem nós somos. Muitas pessoas perdidas quanto a quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou, em dúvida, né? Então, Satanás é o pai da mentira, é o pai da dúvida. Foi ele que colocou a dúvida em Eva, lá no Jardim do Éden, quando ela tinha clareza de quem ela era. Você é a imagem e semelhança de Deus. Mas se tocar naquele fruto ali, ó, se comer do fruto, desculpa, você morrerá. Porque eles iriam sair do jardim e o que ia acontecer? Eles morreriam porque não teriam mais acesso à árvore da vida. Deus é um Deus de amor, Deus respeita a escolha de todo mundo, Ele não vai obrigar ninguém a ir para o céu. Ninguém. Porque Ele respeita você, Ele ama você, Ele não quer que ninguém se perca, Ele veio salvar todo mundo, mas é para todo aquele que crê. A caminhada com Deus, ela é muito profunda e ela é pessoal. Então, não adianta a gente ter lá uma Bíblia aberta, por exemplo, e não estudar ela, não desejar ler ela, conhecer mais esse Jesus. A Bíblia é o único livro que fala de quem Jesus é, do que ele veio fazer nessa terra, de quem você é para Jesus. Então, quanto mais eu estudo esse livro, mais eu me aproximo de Jesus. O plano da salvação é Jesus. Ele vem resgatar a gente dessa morte eterna. E isso é maravilhoso. Quando a gente entender verdadeiramente quem é Jesus, o que ele fez por nós, assim, ó, não tem como a gente não desejar conhecer mais esse Jesus que deu a vida por mim, morreu por mim, quer me dar a vida eterna, quer me dar um céu, muito além do que eu vejo nessa terra. Eu queria que vocês escrevessem no chat ali, escrevam para mim, qual é hoje a tua maior dificuldade com Deus? Eu acredito que todo mundo que está aqui acredita em Deus, senão não estaria aqui. Falta de fé, a palavra de Deus diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Concentrar na Bíblia, entender, com dificuldade nessa vida com Deus. É permanecer firme, é fazer a vontade de Deus. Quando eu vejo que estou fazendo tudo errado, precisar sair, nós vamos orar. Filho passando mal, Tiago. Então, vamos fazer uma oração breve pelo Tiago, porque a Fábia ela é muito comprometida com as coisas de Deus. Se ela precisou sair assim urgente, é porque alguma coisa está acontecendo muito sério. Quem não escreveu pode ir escrevendo, mas eu quero convidar os outros que já escreveram a orar comigo.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agora o Tiago, Senhor, está em uma situação difícil. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas a Fábio precisou sair, a sua mãe, e nós queremos colocar a vida do Tiago nas tuas mãos, Senhor. Só o Senhor pode alcançá-lo, só o Senhor pode livrá-lo do que está acontecendo. Pela vida dele, pela saúde dele, emocional, física, seja o que for que esteja acontecendo, Senhor. O Senhor é aquele Deus que é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que atua. A tua palavra diz que a oração move o braço do Senhor. E onde 2 ou mais estão, ali o Senhor está. Nós cremos que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor pode agora, nesse momento, alcançá-lo e trazer paz, tranquilidade e descanso, tirando a lição em que ele se encontra, Senhor. Esse é o meu desejo, o desejo de todos nós que estamos aqui orando juntos pelo Tiago. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, hoje está muito intenso esse negócio aqui. Vocês perceberam como é que começou o negócio? Muito intenso. Nossa, isso aqui é muito... Olha, eu já tô com lágrima nos olhos, para te ter uma ideia, tá? O mundo espiritual, ele é muito real, é porque a gente não está acostumado a discernir. Eu quero mostrar para vocês hoje a condição de vocês, de todos nós, de todo ser humano. Existe um motivo pelo qual, que é o principal, pelo qual todas essas dificuldades que vocês colocaram aqui acontecem, tá? Vamos começar com falta de fé. Jesus, quando estava ensinando os discípulos, o que mais acontecia era a falta de fé neles. Jesus repreendeu um demônio porque um discípulo não conseguiu fazer isso. Então o pai veio até Jesus e disse: os discípulos não conseguiram repreender o demônio do meu filho, né? E há anos ele está assim. Senhor, tira, né, esse demônio do meu filho. E Jesus, ele tira o demônio do filho, e quando os discípulos vêm a ele, eles perguntam: Senhor, por que não conseguimos expulsar esse demônio, né? E Jesus fala assim: ó, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam mover uma montanha de lugar. Falta de fé. Quando Deus diz lá na palavra dele que sem fé é impossível agradar a Deus, não é porque, eu quero que vocês me agradem. Vocês têm que ter fé, senão eu não vou fazer nada por vocês. Não. É porque é pela fé que os milagres acontecem. Eu preciso crer. Se eu não crer, não vai acontecer. Feliz daquele que crê sem ver. Se eu não acredito nas coisas de Deus, que Ele é real, que Ele pode fazer, a minha oração vai ser como, gente? Quando eu for orar sem acreditar? Não tem fé. Se acontecer, eu vou achar que foi acaso, não vou achar que foi Deus. Quantas vezes a gente pediu a Deus algo e aí Ele atendeu e você ficou na dúvida se foi Ele ou se foi... Entendeu? Então é pela fé. Quando aquela mulher de fluxo de sangue estava lá há anos sangrando e nada resolvia, ela diz ali na passagem que ela já tinha buscado várias formas de suprir aquela doença, né? E nada acontecia. Ela foi até Jesus, ela soube que ele estava passando, ela sabia dos milagres e ela teve tanta fé que ela disse assim, ó, se eu apenas tocar no manto dele, eu serei curada. A fé dela. Eu não preciso nem conversar com Jesus. Eu só preciso tocar no manto dele. Quando ela chegou e tocou na veste de Jesus, o que aconteceu? Tava uma multidão tocando nele e tal, mas naquela hora que a mulher tocou, ele parou. Alguém tocou em mim. Os discípulos olham e dizem, mas Senhor, tá todo mundo tocando no Senhor. Aí ele diz, mas de mim saiu poder. Nem ele sabia o que estava acontecendo, ele só sentiu que saiu poder. Aquela mulher, pela fé, foi curada. Jesus sempre dizia, a tua fé te curou. Pedro, pela fé, andou sobre as águas. Pela fé. Porque ele acreditou que era possível. Quando você ora, você precisa acreditar que aquilo pelo que você está pedindo e orando vai acontecer. Tem um texto que diz que fé é trazer à existência aquilo que não existe. Eu preciso ver aquilo que ainda não foi visto. Isso é fé. É criar uma realidade dentro da tua mente e acreditar que ela já existe, que ela já é real. Então, Jesus, ele sempre trabalhou fazendo com que os discípulos entendessem que eles podiam, sim, fazer tudo o que ele fazia. Eles diziam assim, ó,
ele dizia assim: vocês farão coisas maiores do que o que eu faço. E esses discípulos foram levar a mensagem para todos nós. Então, quando ele falou, vocês poderão fazer coisas maiores do que as que eu faço. E quando a gente olha para o mundo e vê a situação em que está, é porque nos falta fé. Fé dos discípulos, daqueles que morreram por Jesus, pelo reino. Aqueles que disseram, vai me crucificar? Não, eu não sou digno. Meu mestre foi crucificado de cabeça para cima, então me crucifica de cabeça para baixo. Olha isso. Ele estava tão convicto, né? Os discípulos, eles sabiam tanto pelo que eles estavam vivendo e pregando, que eles não se importavam mais com a morte. Então, assim, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você entende o que Ele quer dar para você, mais você começa a brilhar o teu olho, a sorrir, porque as coisas desse mundo não afetam mais você. E aí ele diz que a gente começa a se afastar do mundo, começa a se tornar santo. Na palavra de Deus, santo significa separado. Separado, ele está separado do mundo, porque eu fui me aproximando de Deus e automaticamente as coisas de Deus são loucuras para o mundo. Até as coisas ruins, quando você começa a entender o plano de Deus, que é para a tua salvação, você não faz mais a pergunta, por que eu estou passando por isso? Você faz a pergunta, para quê? O que, Senhor, que o Senhor quer me mostrar nessa situação aqui que eu estou vivendo? O que eu preciso entender aqui, Senhor? E Deus, gente, Ele vai entregar para você gradualmente. Como é que Deus, com todo mundo é assim. Deus, Ele faz assim, Ele te mostra algo. É isso aqui. Aí você vai ter que fazer o quê? Parece loucura. Mas você vai e confia em Deus e faz. Está lá na palavra dele. Ele me disse que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Se está difícil, você vai clamar, você vai orar, Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda. Se o Senhor diz na tua palavra que é para eu fazer isso aqui e eu não consigo, me ajuda, me dá essa força que eu preciso. E você clamando, você consegue sentir a força de Deus atuando em você e você passa a começar a fazer diferente. E aí Deus, como viu que você se esforçou e venceu nisso, Ele te dá mais uma luz, Ele te pede mais uma coisa. E aí você vai subindo igual uma escadinha. Nunca pode parar, achar que tá bom o que eu já sei. Deus quer dar sempre mais pra gente. Só que você vai precisar passar pelo primeiro passo. Aquilo que Ele já te mostrou. Você vai ter que fazer para Ele poder dar mais. Então, assim, eu tô aqui para dizer que é possível. Que é real. Você só precisa crer. E talvez eu esteja aqui para ser essa inspiração para quem não tem fé, para quem ainda não crê, né? Como está dizendo ali. Eu não tenho tanta fé, dificuldade de ter entendimento, ler a Bíblia. Então, agora vamos falar sobre isso. Entendimento e leitura da Bíblia, concentração. A nossa mente foi embotada, gente. Embotada. O quê? Televisão, celular, alimentação, porcaria de tudo que é viciante, de açúcar, de gordura, de tudo que a gente se entope. Deus, Ele ama tanto você que Ele dá orientações claras sobre saúde, sobre lugares que você deve frequentar, tudo. A palavra de Deus, ela é completa. Só que a gente não estuda, a gente não lê, a gente não entende daí também, né? Eu também não sabia tudo. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu precisei de pessoas que me ajudassem a entender. E tem um texto lindo na Bíblia, uma história, né, de Filipe, que o Espírito Santo falou para ele que ele deveria ir até algum lugar, porque tinha um homem dentro de uma carruagem estudando um livro, que eu não lembro qual era, se era Isaías, agora me veio esse nome Isaías. Então, eu vou usar esse nome. Mas pode ser que seja outro livro, porque a Bíblia não era toda junta, como é hoje. Os livros eram em rolos, então era o livro de Isaías, livro de Gênesis, o livro, né? Cada livro era separado. E lá estava um homem dentro de uma carruagem lendo um livro, um desses livros, e não estava entendendo. O Espírito Santo pegou Felipe, levou até esse homem, e ele olha para dentro da carruagem e diz: você está entendendo? Não, porque não tem quem me explique. A palavra de Deus conta essa história dessa forma. Aí Felipe sobe na carruagem e explica para ele o livro de Isaías.
Olha que coisa fantástica. Então, o Espírito Santo, ele só precisa de pessoas que estão dispostas a ensinar o que já sabem e queiram aprender, que ainda não sabem, mas desejam aprender. Por isso que a minha oração é: Senhor, me capacita. Não sou eu. É o Senhor. O Senhor quer que eu fale, então me diz o que o Senhor quer que eu fale. Até agora eu não falei nada do que eu tinha escrito aqui anotado para falar, mas tudo bem. Isso aqui é o mover do Espírito Santo. Ele vai usando a gente vai falando. E eu não sei se alguém está entendendo, levanta a mão quem está entendendo. Amém por isso. Por que não entendemos? A palavra de Deus nos diz que é porque não tem quem explique. Que bom, você está aqui e esse é o meu desejo, explicar, falar sobre a palavra de Deus. Ela tem tudo o que você precisa, acredita em mim. O mundo, ele pode até te dar conhecimento, mas muito desse conhecimento é falso. E ele vai contra a palavra de Deus. Isso não vai te levar para a salvação. Isso vai te levar para a morte. Por causa da nossa cegueira, por a gente não entender isso, a gente vai indo igual um boi indo para o matadouro, sem saber, cego, né? Então, assim, gente, Deus é tudo. Deus tem tudo que a gente precisa. E eu honro vocês estarem aqui. Lá em Romanos 7, 18 e 19, Paulo diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, Paulo ele descreve aqui um conflito interno. E ele continua dizendo: pois o que eu faço não é bem o que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Olha o conflito de Paulo, é o conflito de todos nós. Então, a palavra de Deus, ela vem trazendo pessoas que passam pelo que a gente passa, para a gente entender que isso que você sente é normal, é o conflito entre o bem e o mal, entre a nossa natureza pecaminosa e o Espírito Santo dizendo: vem que eu te ajudo. Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu quero aliviar vocês, mas vocês precisam vir a mim. Eu estou lá batendo na porta, vocês precisam entrar. Jesus é um cavalheiro, ele pede licença para entrar. O inimigo não pede licença, ele arromba a porta. Então você só vai vencer o conflito se você primeiro desejar conhecer as coisas de Deus, se esforçar, porque é uma luta, é um conflito, como diz Paulo, e dar um passo de cada vez em direção a: entendi isso aqui, eu vou me esforçar para fazer isso aqui. E Deus vai me dar a força que eu preciso. Nós vamos entender que é Jesus que dá isso, não é a gente, não vem da gente. Se você se acha um pecador, um inútil, mas eu fui tão longe, mas eu faço só coisa errada. Olha o que em Romanos 3 está escrito, lá no versículo 10, 11 e 12. Não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, a Andréia não é justa. A Regina, a Fátima, a Gladys, todos que estão aqui, não existe um justo sequer. Nós não temos nada de bom. Versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Percebe? Quem diz que não entende? Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Isso aqui é Romanos 3. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Olha que profundo isso. Isso dá um conforto pra gente, né? Tipo, nossa, alguém me entendeu. Eu me identifico com isso. Realmente eu não me sinto uma pessoa justa, certa. É isso aí. Todos nós somos injustos, todos nós fugimos de Deus, ninguém entende. Então, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Meu Deus, aí quando eu leio isso eu penso: meu Deus, então quer dizer que as minhas obras não me salvam, o que eu faço de bom? É que Paulo diz, continua falando, não é pelas obras que somos salvos, é pela fé em Cristo Jesus. Nada do que você fizer vai te tornar melhor ou pior para Deus. Só que tem um detalhe: pelos frutos o conhecerei. Pelos frutos. Então, como é que eu vou crer em algo e não gerar frutos? Ou seja, as minhas obras têm a ver com aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito em Deus, eu vou buscar Deus e eu vou procurar fazer o que Deus me pede. Só que aí eu preciso entender que não é por meu mérito, não é porque eu sou melhor, não é porque eu consigo, é porque Deus me dá poder para conseguir. É pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pelo sangue derramado para me salvar,
É por esse sacrifício que eu tenho a salvação, que eu consigo vencer o meu pecado. Não é por mim. Eu não consigo. Uma pessoa que eu vi numa pregação falando que ela tinha dificuldade de largar o queijo, porque ela entendeu que o queijo fazia mal para a saúde, é inflamatório, né? Nós sabemos, os derivados do leite são altamente inflamatórios. Então, ela entendeu que ela precisava parar de comer queijo e ela não estava conseguindo. Só que ela queria parar. Então, o marido pedia pizza e ela dizia: metade da pizza pede sem queijo. Aí, olha só, a pizza chegava, ela comia a parte com queijo e não comia a parte sem queijo. E a parte sem queijo ficava. Aí ela: ai meu Deus, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Na próxima vez o marido pedia pizza: não, a minha parte é sem queijo, pode pedir metade sem queijo. Chegava a pizza, ela comia a parte com queijo. E na terceira vez ou quarta que ela estava lá naquela luta, que ela comeu a parte com queijo, ela foi orar chorando, ela disse: Senhor, eu não consigo, eu amo o queijo, eu não quero largar o queijo. E chega, eu não vou mais fazer nada. E ela ficou ali chorando e com Deus e dizendo que ela não conseguia. E a partir desse dia ela nunca mais comeu queijo. Primeiro, preciso reconhecer que eu não consigo. E não tem força, não tem poder em mim. Poder. E a primeira coisa que eu preciso fazer é admitir que eu não consigo. Quanto mais você estuda, mais você entende essas coisas. Que Deus quer libertar você desses vícios, dessas coisas ruins. E a Fábio, inclusive, que saiu aqui por causa do filho, ela tem um testemunho lindo, que foi pelo cigarro, se não me engano, né, Regina, que ela contou um dia para nós, que ela não conseguia, ela era viciada naquilo ali, e ela orou a Deus e pediu, e o que aconteceu? Ela começou a sentir nojo do cigarro, nojo, e ela não fumou mais. Então, quem poderia fazer isso? Deus fez isso por ela. Só que ela precisou querer. Eu não quero. Ela teve que admitir diante de Deus: Senhor, isso aqui está me fazendo mal, eu não quero mais. E aí Deus liberta. Então, primeiro passo, reconhecer. Olha o que diz em Gálatas 5, 19 a 21. Eu vou ler aqui para vocês. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, olha só as obras da carne. Alguns vão se identificar com algumas coisas aqui, tá? Porque do ser humano. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria. E aí eu vi uma pregação sobre idolatria que a gente não faz ideia do quanto a gente é idólatra, adora outros deuses sem saber. Deus é muito claro quando ele diz: buscai primeiro o reino do céu e tudo mais vos será acrescentado. A primeira coisa que tu faz quando acorda é buscar o reino do céu. O que eu faço primeiro? É o meu trabalho, é os meus clientes, é o quê? Feitiçaria envolve tanta coisa, gente, mas não vou falar sobre cada coisa agora. Inimizades, ciúme, ira, discórdia. Ira? Não, todo mundo aqui é paciente, ninguém se irrita, né? Ninguém perde a paciência. Discórdia, ninguém briga, né? Ninguém cria problema na vida de ninguém. Inveja, não, imagina, ninguém tem inveja. Bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni. Olha só, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. É forte ou não é forte isso aqui? Isso aqui mostrando a minha condição humana. Porque não existe sequer, lembra? Não há nada de bom em mim, lembra? Mas Deus quer me transformar. Ele não quer que você continue se irando, sentindo ciúmes, sentindo inveja, bebendo, ou seja lá, criando inimizade, discutindo. Deus, ele sabe que ele pode te dar poder para se libertar disso. Então, isso aqui é a nossa condição. É a gente sem Deus. É eu e você sem Deus. Não tem como a gente não se identificar com alguma coisa, né? Ninguém é perfeito. Então, o primeiro passo, eu preciso reconhecer isso. Eu não sou justa, não há nada de bom em mim. Eu me iro, eu tenho ciúmes, eu crio inimizade, eu crio conflito, eu brigo, isso é minha natureza. Segundo passo, eu não posso me conformar com isso. Não vos conformeis com esse mundo. A palavra de Deus me diz. Eu não posso me conformar que eu sou assim.
Porque eu tenho um Deus no céu que está dizendo que me dá poder. Jesus veio aqui morrer para isso, para me dar poder, para me libertar dos meus pecados. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podem fazer. Nada eu posso fazer se eu não tiver Jesus, se eu não estiver ligada à videira. Eu sou um galho. Se eu não estiver ligada na árvore, se eu cair da árvore, eu seco, eu não produzo fruto. Mas se eu estiver ligada à videira, que é Jesus, ele vai me dar o que eu preciso, os nutrientes, a salvação, a força, tudo que eu preciso. E automaticamente eu vou gerar frutos bons. 6:41 diz: vigiem e orem o tempo todo. Orar sem cessar. Já viram esse? Para que não caiam em tentação. Porque se eu não vigiar, se eu não orar, eu vou cair. É isso que a palavra está dizendo. Sem Deus eu vou cair. Eu não consigo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Conflito, o espiritual e o carnal. A carne é fraca, ela quer fazer o que não deve, mas o espírito está pronto. Só que eu tenho que pedir. Lembra, Deus é um cavalheiro, ele vai respeitar se você não pedir. Ele não vai invadir. 5:12. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Não adianta, gente, não adianta. Não importa o que você faça. Se você não crer em Jesus e no sacrifício dele e tomar posse de tudo que ele fez para te salvar e para te dar poder, para se libertar de todo esse pecado, de toda essa maldade, de tudo de ruim que tem em nós, nós não vamos conseguir. Não se desesperem. Vem de vós, lembra? Não vem de vocês. Se olhar para mim, Senhor, tem misericórdia, não consigo. E é isso que Deus quer. Que eu reconheça que não vem de mim, porque aí me torno dependente dele. E por que é tão difícil eu ser dependente de Deus? Aí entra os nossos pais. O terapeuta, os nossos pais, eles deveriam ser as pessoas que deveriam nos trazer essa segurança e essa certeza de que se eu dependesse dos meus pais, eu estaria seguro, eu estaria protegido. Muitas pessoas, né, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, deixam os seus filhos, bebezinhos, chorar no berço até dormir sozinhos, para ele acostumar. Que você acha mesmo que um bebezinho recém-nascido, é isso que ele precisa ficar sozinho chorando? Ele acabou de chegar no mundo, ele não sabe andar, ele não sabe pedir, ele não sabe fazer nada. O choro é a voz dele, o pedido dele. Se ele tá chorando é porque ele tá com medo, é porque ele tá precisando de alguma coisa. Nem os animais fazem isso, de deixar o seu filhote chorando. Olha a gatinha, eu sempre tive gata, ela tinha os gatinhos, nossa, eles miavam, ela corria. Ela vinha lamber, ela vinha ficar pertinho, ela deitava junto. Por que o ser humano inventou de querer deixar lá o bebê chorando sozinho para aprender? Ele não vai aprender. Ele vai se conformar e vai desistir de chamar, porque ele sabe que não vai vir ninguém para acolher, para aplacar o medo. E aí é assim que o ser humano, lá desde bebezinho, percebe que ele não pode depender dos pais para trazer segurança, proteção, amor, porque nem sempre esses pais estão disponíveis para isso. E aí vem toda uma história, né, onde a mulher decide trabalhar fora, a mulher agora sai para fora, então quem que cuida da criança? A creche? A escola? Não sei. Outra pessoa que não é a mãe, mas a criança precisa é da mãe. Então, se a gente não entende isso, que essa criança, que ela não tem a proteção, a segurança pela mãe, ela vai ter dificuldade de confiar em Deus e se tornar dependente de Deus no futuro, aí a psicoterapia vem para ajudar também a me entender por que eu não consigo confiar em Deus, por que eu não consigo depender de Deus. Tem um livro que se chama O Poder da Bênção dos Pais. E esse livro é poderoso e todo pai e mãe deveria ler. Ele ensina sobre como orar pelos nossos filhos, tem a questão do pecado e tem a questão dos nossos pais também. Porque Deus escolheu os pais para serem os representantes dele na terra. Os nossos filhos, eles vão ver Deus em nós. O primeiro caráter de Deus é manifesto no caráter dos pais. Eu tenho que aprender com Deus, como ele age quando a gente erra. Será que ele é um Deus que fica cobrando, que fica apontando, que fica julgando? Ou ele está ali com a mão estendida dizendo, vem filho, estou aqui, eu quero te ajudar, eu sei que tu não consegue sozinho. Estou aqui para te ensinar, para te ajudar. Olha a diferença. Só que muitas vezes, como a gente teve essa infância difícil com os nossos pais punindo, julgando, gritando,
a gente vê Deus assim, como um carrasco. Se eu faço uma coisa errada, eu vou ser punida, eu vou ser castigada, eu tenho que me esconder, eu não consigo mais orar. Entende? Por que que isso acontece? Essa dificuldade de ver Deus como um Deus de amor por conta daquilo que a gente viveu com os nossos pais. E entender isso é libertador, gente. Não é para gerar dor e sofrimento. É para que a gente tenha condições de fazer a oração da forma certa. Senhor, eu vivi isso aqui, mas a tua palavra diz que o Senhor é amor. Me ajuda a enxergar o Senhor como um Deus de amor, de misericórdia. A nossa oração tem que ser pontual. Não é só pedir e agradecer. Obrigado pelo meu dia. Não. Jesus quer ter relacionamento. Ele quer que você fale sobre assuntos pontuais. Senhor, está acontecendo isso aqui, eu não consigo, me ajuda. Dá detalhes para ele. Conta o que você está passando. Detalhes, peça ajuda em detalhes. Ó Senhor, eu vi lá que a mulher de fluxo de sangue, pela fé, ela foi curada. Me ajuda a ter fé, aumenta a minha fé. Eu não tenho fé, Senhor, me ajuda. Percebem como é que tem que ser a nossa oração? Dá o nome do pecado, dá o nome da dificuldade. Eu sou assim, eu estou fazendo isso, eu não quero mais. Me ajuda, me dá poder, a tua palavra diz. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, estudar ela, se familiarizar com ela, porque quando eu oro, eu vou citar a Bíblia, as promessas dele. Jesus, na tentação no deserto, o que ele fez o tempo todo? Citou a palavra de Deus. Satanás, ele estava com muita fome, Satanás veio e disse, transforma a pedra em pão. Aí Jesus cita a palavra, nem só de pão viverá o homem, citando sempre a palavra, para rebater o inimigo, para ir contra o que ele estava, porque ele também usava a palavra. Ele conhece a palavra de Deus e ele vai usar ela muitas vezes para nos enganar. Quando leva Jesus para o alto, lá na tentação do deserto, ele diz, se atira daqui, se você é Deus, como disse, se atira daqui então. Aí Jesus cita um verso que diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sabia a palavra na ponta da língua e ele ia citando quando o inimigo vinha. Por isso que é importante eu estudar a palavra, eu me familiarizar com ela. Eu acho que num primeiro momento é isso que eu quero causar em vocês. Eu quero inspirar vocês. Eu quero mostrar para vocês que é possível. Porque lembram, eu era ateia. Chegou um momento que eu não acreditava em Deus. E a primeira oração que eu fiz foi: Senhor Deus, eu não acredito em ti. Eu fui sincera com Deus. Ele me conhece, ele sabe o que está no meu coração. Eu não acredito no Senhor. Eu não consigo acreditar na Bíblia, nessas histórias que estão tentando me ensinar aqui. Eu não consigo acreditar. Se o Senhor existe, abre a minha mente, me ajuda a enxergar, me mostra, porque eu não sei como fazer isso. No mesmo momento que eu orei, Deus me deu um pensamento que me convenceu na hora. E eu nunca tinha orado, foi a primeira vez que eu orei na minha vida. Uma oração sincera. Jesus, ele está pronto para falar contigo, para se comunicar com você, através do pensamento, através da palavra dele, através de pessoas. Só que a gente precisa ir a ele, entendeu? Que você vá a ele. Eu acho que, depois de tudo isso aqui que eu falei para vocês, vocês vão ler 2 Timóteo capítulo 3. Tenha uma luta com Deus. Seja amanhã de manhã, a primeira coisa que vocês fizerem, coloca Deus em primeiro reino, vocês vão ver que o dia de vocês vai ser melhor. Deus honra a gente quando a gente honra Ele. 2 Timóteo, capítulo 3. Você vai ler, eu tenho certeza que você vai entender, porque você vai se reconhecer. Ali ele fala como seriam os homens dos últimos dias. Egoístas, avarentos, desobedientes aos pais, ingratos. Ele vai ampliar, ele vai dar mais características dos homens dos últimos dias. E depois ele vai mostrar o que é que você tem que fazer para permanecer no caminho de Deus. É isso que traz esse texto. E é tudo isso que eu falei aqui. Em resumo, é isso que eu falei aqui. Valeu a pena esse encontro? Fez sentido para vocês? Vocês acham que a gente deve continuar? Foi muito rápido? Ficou confuso? Falar de mim, né? Que já fiz estudo bíblico, enfim, gosto muito. Acho muito importante a gente estar inteirado com outras pessoas para discutir esse livro, falar da Bíblia, né? Porque eu acho que cada um entende um pouco de modos diferentes, mas o contexto é o mesmo. E eu estava com saudade. Que bom, Andréia, que Deus martelou bastante aí para te fazer esses encontros com a gente. Eu gosto, enfim, era isso que eu tenho para dizer.
A Rúbia falou, valeu, estou me encontrando em suas palavras, se identificou, né, Rúbia, em muitas coisas que eu falei. Oi, gente. Então, Andréia. Oi, Rosileia. Oi, Regina. Ele tem crises muito fortes de dor de cabeça e hoje ele teve uma daquelas assim que essa parte frontal da cabeça dele, ela inchou. Ele tem cefaleia em salvas. É uma doença já crônica, não tem mais cura. Ele bate a cabeça na parede, ele sai correndo, assim, a gente não consegue controlar ele quando dá essas crises muito fortes nele. Aí medicamos ele, fizemos uma oração lá com ele, né? E eu disse, eu vou porque eu tenho que ir para o encontro. Satanás, ele tira a gente, né? Ele tenta tirar a gente, né? Então, assim, eu perdi um pouco do encontro de vocês, tudo, né, na verdade, mas espero que tenha sido gravada para que eu possa assistir. Foi gravado. E assim, ó, é muito bom, é um aprendizado muito grande, muito forte, a gente só tem a ganhar, né? Sabedoria cada vez mais. Esse grupo, ele é excelente, ele é sensacional, e sempre que tiver oportunidade eu quero participar, sim, né? E é isso aí. Eu não sei nem o que falar, que tô meio perdida ainda, né? Por causa do que aconteceu. Porque tu saiu. Uhum. Vamos fazer uma oração para finalizar? Poderoso Deus, Pai Celestial, que privilégio, Senhor, ter esse grupo novamente, ter estudar a Tua Palavra, para receber inspiração, para ser guiados, porque é como eu falei no início, nós estamos perdidos, Senhor, sem o Senhor. E muitos de nós não conhecem, muitas vezes conheceram de uma forma como eu falei, o Senhor sendo apresentado como alguém que pune, que julga, que é o primeiro ali a castigar diante de uma situação. Mas o Senhor, antes de ser um Deus de justiça, é um Deus de amor e misericórdia. E o Senhor nos ama tanto que o Senhor não quer que ninguém se perca. Então, que hoje, Senhor, essas palavras que eu trouxe aqui, que elas entrem no coração de cada um. Primeiramente, reconhecendo que não há nada de bom em nós, que não há um justo sequer. Então, estamos todos na mesma condição. A única coisa que nos salva é o Senhor. A única coisa que precisamos é do Senhor para obter salvação e força para vencer o pecado. E é isso que estamos buscando aqui, Senhor. Estamos buscando força uns nos outros, mas principalmente no Espírito Santo do Senhor. Que cada um agora fique em paz, possa dormir tranquilo e possa ser motivado a buscar mais o Senhor e a Tua Palavra, diante de qualquer circunstância. Esse é meu desejo, meu pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém.